Bom, a nossa querida palestrante, ela pediu para ser apresentada exclusivamente como psicanalista e escritora. Mas eu preciso fazer referência ao currículo dessa mulher negra, que é graduada em Direito, pós-graduada, mestre, e, como escritora, foi a primeira mulher negra a conquistar o prêmio Açorianos no tema, na categoria Poemas, certo? Então, estamos aqui ao lado de uma mulher extremamente qualificada, que vai nos ajudar nesse caminho, nessa luta que eu e o Andrei temos galgado dentro da Defensoria, que é a luta antirracista, essa luta que ela é solitária, né, Andrei? Mas ela, em alguns momentos, a gente conta com parceiros inestimáveis nesse enfrentamento. E a Eliane Marques, que é gaúcha de Santana do Livramento, assim como os meus pais, vai se juntar a nós nessa fileira de luta, trazendo aos colegas um pouco sobre o debate de raça e inconsciente. Um prazer te receber aqui, Eliane. Seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a tua presença e muito ansiosos para te ouvir sobre o tema aqui proposto. A palavra é tua. Muito obrigada, Gisane. Muito obrigada, Andrei. Agradeço, no nome de vocês dois, todos os demais defensores e defensoras que estão aqui, e agradeço o convite. Eu estou muito emocionada de estar aqui do teu lado, estar ao lado do Andrei. Convido, então, a todos e todas para começarmos com um poema de um poeta mineiro, um poeta muito importante da contemporaneidade, chamado Ricardo Aleixo. O nome do poema é Um Ano Entre os Humanos. Você já sabe que pode, mediante exercícios diários e sob condições especiais, tornar-se mais humano, tornar-se mais humana? Você beberia sangue humano, Andrei? A filha da Madonna é humana, Gisane? Pensa que um facínora humano saberia distinguir o sangue de uma barata do sangue de um homem humano? De onde você extrai a certeza de que sua mãe é humana? A Barbie é humana? Você acreditaria se lhe dissessem que Michael Jackson, quando bebê, tinha feições humanas? O que faz de um humano um humano? Charles Darwin era humano? Você comeria carne humana? Seu médico é humano? Negros são humanos? Negros são humanos? Indígenas são humanos? Indígenas são humanos? Se você dispusesse de tempo e paciência bastantes para permanecer na fila de inscrição para um programa de autoclonagem financiado pelo governo, gostaria que seu clone tivesse quais de suas qualidades consideradas humanas? E quanto a se casar com um humano? Você acredita em humanos? Errar é humano? Acha que um ciborgue digno desse nome conseguiria viver mais um ano entre os humanos? Os sonhos dos políticos são da mesma matéria de que são feitos os sonhos dos humanos? Aparelhos de TV podem, por sua própria vontade, imitar com êxito vozes humanas? Qual bicho ou máquina você gostaria de ser, caso não fosse humano? O corpo humano, para você, também é máquina? O super-homem é humano? Você, que acha que cachorros e computadores conectados à grande rede são os melhores amigos dos humanos, deixaria sua esposa ir ao cinema com um cachorro ou com o seu micro? Humanos que matam humanos são inumanos, desumanos, humanos feras ou apenas demasiado humanos? E os que clonam humanos, prisioneiros iraquianos arrastados por coleiras, são humanos? Você faria filhos pós-humanos com uma ciborgue? Ou com um ciborgue? Você aceitaria misturar seus hormônios humanos ao juntouro para, dessa forma, assegurar a seus prováveis descendentes uma cota mais abundante de leite? Esse chip em seu cérebro, ou sua alma imortal, o que, no fim das contas,
faz de você um humano. Você é humana? Você é humano? Com esse poema do Ricardo Aleixo, vamos iniciar a nossa conversa. Eu gostaria que vocês não se preocupassem em entender alguns conceitos que eu trarei, alguns conceitos próprios da psicanálise. Apenas se deixem levar pelo texto, assim como nós nos deixamos nos levar por um poema, como esse poema que eu acabei de ler. Eu vou contar para vocês uma situação que o escritor Chinua Achebe traz num dos livros dele. Eu não sei se vocês conhecem esse escritor. Chinua Achebe é um escritor nigeriano. Ele escreveu O Mundo se Despedaça, A Flecha de Deus, entre outros livros maravilhosos. E ele é considerado o fundador, embora ele mesmo rechace esse título, da moderna literatura africana em línguas europeias. Ele publica em 1858, 1859 esse livro, chamado O Mundo se Despedaça, e a partir daí a literatura africana, caracterizada por uma oralidade, passa a ganhar uma outra dimensão. Então, o escritor Chinua Achebe conta que em 1974, ao se deslocar para o estacionamento do departamento de inglês de uma universidade norte-americana, alguém lhe parou e perguntou: "Você é aluno?" Ao que ele respondeu: "Professor." Logo, a pergunta recaiu sobre a matéria. "Você dá aula de quê?" "Literatura africana", o Achebe respondeu. O que surpreendeu o interlocutor, pois jamais pensou que na África houvesse essas coisas de literatura. Semanas depois, Chinua Achebe relata ter recebido 2 cartas de estudantes de graduação, também norte-americanos. Um deles comunicava a Achebe a felicidade de ter conhecido os costumes e as superstições de uma, entre aspas, tribo africana, por meio da leitura de O Mundo se Despedaça. Achebe desculpa as estudantes, que talvez por sua idade, mas não apenas por isso, fossem inconscientes de que a sua, entre aspas, tribo nova-iorquina se encontrasse tantos costumes estranhos e superstições quanto supostamente na África. Contudo, Chinua Achebe não excusa este homem que ele encontrou no estacionamento. O fato de o historiador britânico Hugh Trevor ter afirmado que a África não tinha história evidenciaria que o tema não estava restrito à ignorância, à falta de conhecimento. Já no livro Nossa Senhora do Nilo, a escritora Scholastique Mukasonga conta que as alunas do liceu homônimo em Ruanda também eram ensinadas de que a África não tinha história, apenas geografia, pois os africanos não saberiam ler ou escrever antes da chegada dos europeus. No livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad, Achebe, então, encontra aí o desejo, também expresso nas situações anteriores, de se estabelecer a África, e não apenas a África, mas as pessoas agora racializadas como negras, como um lugar de negações, ao mesmo tempo remoto e vagamente familiar, em face do qual se manifestaria o estado de graça espiritual da Europa e das pessoas racializadas como brancas, embora elas mesmas não se considerem racializadas, salvo em alguns casos bem excepcionais. Então, Chinua Achebe assinala que Coração das Trevas, esse livro Coração das Trevas, projeta a África como o outro mundo, como a antítese da Europa e, portanto, da civilização, como o lugar da bestialidade triunfante em contraposição ao refinamento. Essa metáfora inicial da relação entre África e Europa, entre eu e tu, entre um e outro, poderia ser representada, por exemplo, pela relação entre o rio Tâmisa e o rio Congo. Diz Achebe, depois de bons anos de serviços prestados à raça, entre aspas, que povoa suas margens, o primeiro, rio Tâmisa, descansaria placidamente ao final do período. O segundo, rio Congo, não teria prestado serviço algum,
não seria um rio emérito e nem gozaria, portanto, de aposentadoria por tempo de contribuição. Todavia, o que pareceria significante para Conrad, na visão de Achebe, não diria respeito às supostas diferenças entre um rio e outro, mas aos indícios de parentesco, de vínculo dos dois rios, a um ancestral comum, porque subir o rio Congo seria como retroceder aos começos do mundo. Então, aqui, pessoal, eu estou trazendo essa narrativa para destacar esta relação oposta que se coloca entre o eu e o tu. Mas esse eu e tu não são sujeitos individuais, são também sujeitos sociais. Porque no campo da psicanálise, nós não falamos de uma individualidade que não nasça de uma sociabilidade. Nós vamos entrar nesse conceito de inconsciente para nós vermos como se estrutura esse inconsciente e como nós podemos falar de um racismo estrutural também numa outra visão, não necessariamente uma visão que desconsidere, digamos assim, a constituição dos sujeitos pelas palavras. Nós estamos entrando nesse caminho, certo? Eu estou tentando encaminhar vocês para esse lado da questão. Então, para Achebe, Conrad formula um mito consolador. Qual é esse mito consolador? Já que nós somos tão diferentes, se eu estou de um lado e tu de outro, e há este muro que nos separa, lá no final haveria um certo parentesco, uma certa familiaridade entre nós. E esse seria o mito consolador. Mas esse mito consola quem do quê? Então, para nós, neste momento, nos interessa saber como se formula e de que nos consolaria, então, este mito. Pois o escritor, nascido na Nigéria, desfia o fio da meada com uma enunciação que, de algum modo, poderá servir à psicanálise, porque a psicanálise é sempre do campo da ficção e do mito. É a tarefa dos psicanalistas intentar alguma interpretação daquilo que até hoje nada significante foi. Nós poderíamos partir de várias autoras precursoras da psicanálise voltada aos estudos da negritude e da branquitude no Brasil. Virgínia Leone Bicudo, Neuza dos Santos Souza, da própria Lela Gonzalez, que se apropria de alguns conceitos de Lacan. Mas, como se trata de um primeiro encontro, escolha a partir do início, que é a partir de Freud. Para isso, no entanto, é preciso fazer trabalhar os textos de Freud, para indicar devidamente as relações entre, por exemplo, a tradição europeia e a tradição não europeia em sua tessitura. É preciso reconhecer que, se em geral os comentários de Freud se pretendem universalistas, a sua referência fundamental é sempre a tradição europeia. Ainda que evoque a oposição entre as sociedades arcaicas e as sociedades civilizadas, as referências ao que não era europeu são rarefeitas em sua obra. O discurso freudiano não se ocupava da problemática do colonialismo, que já era sintomática e aguda nas primeiras décadas do século XX, quando ele publica A Interpretação dos Sonhos, em 1900, que é o livro que funda a psicanálise, é o livro que define o inconsciente como objeto da psicanálise. Os efeitos psíquicos do processo de colonização passaram ao largo das preocupações de Freud, tendo o instrumental psicanalítico sido apropriado mais tarde por Fanon, por exemplo, para pensar essa problemática. Fiz esta introdução para entrarmos agora no que seria o inconsciente. Por que se ter alguma noção do que é inconsciente é importante para que nós entendamos as problemáticas raciais de modo geral. Então, como eu disse para vocês, essa psicanálise que se funda em 1900, quando Freud publica A Interpretação dos Sonhos, assentando o conceito de inconsciente como seu objeto, se inventa, teoricamente, a partir do conflito estrutural, e aqui, pessoal, a palavra estrutural é importante, e irrevogável, do sujeito com o que chamamos função simbólica, função pai ou função lei. Então, a psicanálise ela não se funda num psicologismo, digamos assim. Ela já nasce estruturada sobre esse conflito entre o que se chama de sujeito
e o que nós chamamos de lei com L maiúsculo, ou função simbólica, ou pai. Qual é a diferença entre essa lei com L maiúsculo da lei com L minúsculo? Então, vamos entrar um pouquinho mais na função simbólica. Então, a função simbólica é aquela que permite a identificação, a nossa identificação da lei, a nossa identificação com a lei. Esta lei com L maiúsculo. Ele é o suporte da função simbólica e não se confunde com o pai concreto, embora a novela familiar não deva ser ignorada. O que eu estou dizendo é que esta função simbólica não é o nosso pai, o João, o José, não é aquele que nos concebeu junto com nossa mãe. Não é este pai biológico. Pai é uma construção simbólica. Podemos dizer que o universo simbólico preexiste a cada um de nós, preexiste ao nascimento daqueles que serão sujeitos da fala. Nós somos apenas o efeito desse processo simbólico. O simbólico existe, e os outros universos, entre eles o real, se depositam no seu campo. Apenas para darmos um exemplo. Gisane, por exemplo, quando tu nasceste, provavelmente já te esperava um nome. Os teus pais, teu pai, a tua mãe, seja quem tem exercido essa função, essas funções materna e paterna, já te esperavam com o nome. Gisane. Então, o teu nome precede ao teu nascimento. Precede, quem sabe, até a concepção. Andrei, quando tu nasce, tu já nasce no mundo da linguagem ou tu inventas a linguagem? Então, tu já nasce e é atravessado. Por isso que dizem de ti. Por isso que dizem de nós. Por isso que dizem do mundo. Então, não somos nós que inventamos uma linguagem, que somos autônomos com relação à linguagem. Essa linguagem nos determina. Essa palavra que eu usei aqui, essa palavra real, que ficaria num canto desse campo simbólico, ela implica muitas questões. Tantas questões quanto a palavra homem, ou quanto a palavra humano. Todavia, nós não vamos falar ainda desse real. No momento, importa essa palavra, entre aspas, homem. Nós estufamos o peito, em geral, para falarmos da civilização construída pelos homens. Em geral, para nos referirmos ou criticarmos o que chamaríamos de barbárie. Nós falamos também do direito à igualdade como direito dos homens. E quando eu digo dos homens, eu sei que eu não estou considerando mulheres, que eu não estou considerando homens negros, que eu não estou considerando mulheres negras. Porque este nome que nos espera quando nós nascemos também, um mundo construído em torno desse nome, já esse próprio nome nos coloca, de certa forma, também num canto, nos coloca, de certa forma, de lado. Então, ciências se ergueram com o objetivo de definir quem era homem e quem não era, ou o que era o homem, como nos diz esse poema do Aleixo. Mas a vida sofredora dos iguais, desiguais, testemunha sem muito esforço a relação sempre conflituosa do homem com a lei com L minúsculo. Então, essa lei com L maiúsculo não se confunde com o sintoma do descolamento do sujeito, agora encenado como marginal, bandido, criminoso, réu, preso, detento, recluso, da lei com L minúsculo, relativo aos códigos, às constituições, às declarações universais de direitos, porque a lei com L minúsculo se encena como tentativa sempre fracassada de colagem da ruptura do pacto simbólico. Não sei se eu fui complexa aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, André e Gisane, existe essa lei com L maiúsculo que é a fundadora de um pacto simbólico. Existe uma outra lei com L minúsculo que é invocada sempre que esse pacto simbólico ele fracassa. Então, o direito, nessa perspectiva trabalhada por mim, surge no momento da ruptura desse pacto. Ele não é o pacto. E, para isso, eu gostaria de ler um mito de Exu. Porque, em geral, em psicanálise, nós lemos os mitos gregos ou os mitos romanos. Mas os mitos de origem africana também nos falam desse pacto. Né? Desse pacto que funda uma civilidade. Eu vou pegar o livro, se chama Exu devora até a própria mãe. Um dia, Orunmilá foi procurar Oxalá e pediu que lhe desse um filho, pois ele e sua mulher desejavam muito ter um. Chegando ao palácio de Oxalá, Orunmilá encontrou Exu. Exu estava sentado à esquerda da porta de entrada.
É este o meu filho? Perguntou Orunmilá. Ainda não é tempo da chegada de um filho, respondeu Oxalá. Orunmilá insistiu junto a Oxalá sobre quem era o menino sentado à porta e se poderia levá-lo como filho. Oxalá garantiu-lhe que não era o filho ideal, mas Orunmilá tanto insistiu que obteve a graça do velho. Tempos depois, Exu, filho de Orunmilá, para espanto de todos, nasceu. Vejam, nasceu falando e comendo tudo que estava diante de si. Comeu tudo quanto era bicho de 4 pés, comeu todas as aves, comeu os inhames e as farofas. Engolia tudo com garrafas e garrafas de aguardente e vinho. Comeu as frutas, os potes de mel e os de azeite de palma. Quantidades impensadas de pimenta e noz de cola. Sua fome era insaciável. Tudo que pedia, a mãe lhe dava. Tudo que lhe dava a mãe, ele comia. Já não tendo como saciar a medonha fome, Exu acabou por devorar a própria mãe. E ainda, com fome, Exu tentou comer o pai. Mas Orunmilá pegou da espada e avançou sobre o filho para matá-lo. Exu fugiu, sendo sempre perseguido pelo pai. A perseguição ia de Orum em Orum. A cada espaço do céu, Orunmilá alcançava o filho, cortando em 200 pedaços, em 200 e em pedaços. Cada pedaço transformou-se num yang, um pedaço de laterita. A cada encontro, o 201º pedaço transformava-se novamente em Exu. Correndo de um espaço sagrado a outro, terminaram por alcançar o último Orum. Como não tinham saída, resolveram entrar em acordo. Vejam, pessoal, aqui Exu aparece como a pessoa capaz de destruir toda uma civilidade. Porque ele comia tudo. Tentou comer até os próprios pais. É parecido com o mito em que Freud nos relata em Totem e Tabu. Para que esse estado de destruição fosse encerrado, foi necessário o quê? Uma aliança, um pacto. O mito nos fala de um pacto, o mito de Exu. Vou repetir a frase. Como não tinham saída, resolveram entrar em acordo. Exu devolveu tudo que havia devorado, inclusive a mãe. Cada yang poderia ser usado por Orunmilá agora, cada pedra, como sendo o verdadeiro Exu. E paro por aqui. Quando eu falo de pacto simbólico, quando eu falo de pacto com a lei, com L maiúsculo, eu estou falando desse pacto que funda a humanidade. Quando eu falo do descolamento da lei, com L minúsculo, como sintoma, eu não estou falando do sintoma como alguma patologia, como alguma doença, mas como sintoma, como algo que marca a nossa humanidade. Então, o sintoma diz do discurso, e aí eu estou entrando na questão da linguagem, o sintoma diz do discurso nos limites de um sujeito considerado. Diz da fala da qual o sujeito padece, estrangeiro do que se chama consciência. Por exemplo, quando cada um de nós aqui fala, nós falamos com determinadas palavras. Nós não usamos todas as palavras, digamos assim, dicionarizadas ou não dicionarizadas. Cada um usa um conjunto de palavras e articula essas palavras de um determinado modo. O nosso modo de articular as palavras não é o mesmo. O nosso modo de pronunciar as palavras não é o mesmo. Isto é também um sintoma do sujeito. O nosso modo de estar no mundo, nessa relação, não com as palavras como se elas fossem externas a nós, mas nós como sujeitos dessas palavras. Então, o sintoma como linguagem, assumida por um sujeito, é fala. E nessa perspectiva, a diferença entre fala e linguagem. Assim, a palavra será do sujeito falante, quer ele fale sem saber que fala, ou o que fala, quer ele fale sabendo o que fala, mas dificilmente sabendo o que fala. Então, apenas para fazer uma diferença entre a psicanálise e a linguística de Saussure, por exemplo, Saussure aborda dos seus estudos o sujeito da fala. Porém, para Lacan, intérprete de Freud, a fala implica sujeito dirigido ao outro. A fala se inscreve na função de reconhecimento, porque se fala para o outro. Isso é uma metáfora, não é exatamente assim. Mas quando eu falo aqui, por exemplo, eu falo para ti, Gisane, falo para o Andrei, falo para as pessoas que estão em casa ouvindo. Quando eu falo eu reconheço a humanidade dessas pessoas. Eu reconheço nessas pessoas um semelhante a mim. Eu não sei se vocês leram um livro chamado Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Esse livro
é de 1859, e a Maria Firmina dos Reis é uma escritora negra, considerada precursora do abolicionismo e de um certo tipo de abolicionismo na literatura brasileira. E nesse livro, Úrsula, existem vários personagens negros, e pela primeira vez esses personagens negros aparecem com a sua humanidade. Não aparecem como objeto, como tu falaste antes, como coisas. Existe o Túlio, há um encontro entre o Túlio e um homem branco que está sofrendo porque uma determinada namorada não o quis. Esse homem cai num determinado lugar e é encontrado pelo Túlio foi buscar água num poço, em algum lugar assim. Com a surpresa do Túlio, este escravizado, quando este homem lhe dirige a palavra, quando este homem lhe estende a mão para o cumprimentar. Porque entre um escravizado e um homem branco, e um senhor, a mão do homem branco era estendida apenas para bater, para violar, para violentar. Jamais a mão é estendida em sinal de, olha, nós compartilhamos uma humanidade. Então, a Maria Firmina dos Reis traz isso para dentro da literatura, e inova na literatura, especialmente nessa fase romântica, onde o negro aparecia como um problema para o branco. Então, a abolição era uma forma do branco se livrar do negro, e não uma questão que deveria ser resolvida porque é um problema social para brancos e para negros, mas mais para negros, que sempre ficamos com esta parte desfavorável, digamos assim, dessas situações. Então, a fala, esse crime comum a todos nós, traz a marca de todas as falas concretas, de todos os vínculos de história e de parentesco. Por isso que a fala não é uma coisa individual. Ela é, como eu disse, social, ela é histórica, de todo o discurso vivido que determinou o nascimento do sujeito. Nascemos mais de um discurso do que do acasalamento de nossos antepassados. Por exemplo, Túlio, ele nasce de um discurso que institui as escravidões, de um discurso que institui o negro, que institui a negra. Esse senhor que estende a mão para o Túlio nasce de um discurso sobre quem é o branco relativamente ao negro. Então, esses discursos estabelecem o eu e estabelecem o tu. Então, a história de cada um de nós, no que ela teria de mais íntimo e singular, às vezes nós gostamos de ser super originais, super diferentes. Não, nós não temos quase nada de originalidade. Então, isso que nos parece mais íntimo e singular é o mais externo e talvez corriqueiro. Pois, inclusive, os traços atribuídos à nossa biografia, estabelecida na temporalidade do nosso assujeitamento à linguagem, foram dados por outros. Ou seja, foram e estão abertos à tradição simbólica que nos é estruturante. Então, quando falamos, nos defrontamos com uma dupla alteridade. E isso é importante para nós entendermos a questão do consciente. E essa dupla alteridade já é falada por Freud em 1900. Há um sujeito que tece relações sociais, como eu aqui tentando conversar com vocês, tentando ser ouvida pelo público, me preocupando se estou falando rápido demais, me preocupando se o discurso está chegando, se é aquilo que vocês gostariam de ouvir. Eu não sei. Eu estou tecendo laços sociais com a minha presença aqui. Mas esses laços sociais não são conscientes. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei exatamente o que eu estou gerando ou não gerando nas pessoas. E eu não tenho controle disso. Então, isso é um aspecto da alteridade. E há um outro aspecto dessa alteridade. Existe algo não sabido que propõe a mim um cenário de aconteceres do qual eu nada sei. Então, nessa dupla alteridade, se desenvolve o que na psicanálise nós vamos chamar de desejo e o contradesejo ou a censura. Esse cenário de aconteceres que diz de mim, que diz de nós, que diz da sociedade, que diz da história, do qual nós nada sabemos e, em geral, nem queremos saber, como a questão do racismo. Em geral, nós nem queremos saber, nós nada sabemos e nem queremos saber. Isto é o inconsciente. E este inconsciente está estruturado como linguagem. E seus mecanismos de produção são iguais aos mecanismos de produção da língua. Nós podemos falar de metáfora, de metonímia. Metáfora é igual a condensação, metonímia é igual a deslocamento. De forma diversa do falado por Saussure, Lacan não estrutura a palavra como uma relação simétrica entre um e outro.
Não há simetria aqui, não há igualdade entre um e outro. Pois é pela estrutura da palavra que esse outro, que é a linguagem, se impõe. A relação é desigual. Então, diferentemente da perspectiva estruturalista, que requer do conjunto de palavras, digamos assim, a completude, que requer do conjunto de palavras que nomeie tudo, o sujeito do inconsciente, que está na estrutura da palavra, ele é da ordem da falta, da incompletude, do esburacado. Por exemplo, o que se diz, o que eu quero dizer quando eu digo que esse sujeito do inconsciente é da ordem da falta, é da ordem do esburacado? Um exemplo simples. Quando alguém diz alguma coisa, a gente espera que o outro entenda. E sempre fica algo não entendido. Por exemplo, numa sentença que vocês precisam interpor embargo de declaração. É mais ou menos por aí. Sempre é algo que não é entendido, sempre é algo que não é dito. Porque nós não conseguimos abarcar o todo. Embora nós sempre tentemos essa completude, ela é da estrutura. A falta é da estrutura. A falta é que nos constitui nessa humanidade. Acontece que nós nunca estamos satisfeitos com essa falta. Nós sofremos porque não somos perfeitos. Nós sofremos porque, sei lá, o nosso recurso não foi bem escrito, porque nós sofremos por qualquer coisa, nós padecemos disso. Nós padecemos dessa falta que é da ordem da linguagem. O que é a estrutura? O que é a estrutura para vocês? Por exemplo, vocês ouvem racismo estrutural. Uma das propostas foi que eu falasse de racismo estrutural. Eu preferi falar de um outro lugar, porque eu não sou da sociologia, eu sou da psicanálise. Então, eu vou falar desse lugar estrutural, que é o estrutural das palavras. Então, o termo estrutura advém do latim e significa, nas suas origens, composição, construção, organização, disposição arquitetônica de um edifício ou disposição especial das partes de um todo, consideradas nas suas relações recíprocas. Nos séculos 17 e 18, o termo estrutura começou por designar o modo como um edifício era construído. Contudo, esse sentido se modifica e se amplia por analogia aos seres vivos. Surge a ideia do corpo humano como construção, a ideia de língua como construção. No final do século XIX, o termo estrutura é consagrado por Durkheim em uma publicação de 1895, intitulada Regras do Método Sociológico. Mas uma postura estrutural, só se apossou verdadeiramente do campo das ciências humanas a partir do século XIX, com Spencer, Marx, Morgan. Já no início do século XX, no curso de Linguística Geral, publicado em 16, só se cita 2 ou 3 vezes a palavra estrutura. Mas a palavra estrutura, ela ganha corpo, ela ganha dimensão a partir de 1928, quando Jacobson, da Escola de Praga, utiliza pela primeira vez a palavra estruturalismo, difundindo assim o uso das palavras estrutura e estruturalismo. Mas a estrutura de que trata a psicanálise não é a mesma estrutura do estruturalismo em geral, porque nela nós vamos sempre considerar um sujeito da fala. No estruturalismo, por exemplo, da linguística, a língua sem sujeito. Na psicanálise, nós consideramos o sujeito da fala. Então, aqui, vamos entrar num campo importante. Numa aula que Lacan dá em 1956, ele discute as origens da função tu no sujeito. O domínio do eu e do tu, diz ele, estão relacionados à possibilidade da criança dizer eu quando escuta tu. Por exemplo, tu dizes para o teu filho, para o teu, sei lá, sobrinho, agora tu deves escovar os dentes. Agora tu deves escovar os dentes. Vocês já notaram que a criança tem uma dificuldade de entender, em geral, o que é esse tu? Que ela tem que transformar o tu em eu. Agora tu deves escovar os dentes. Tá, mas quem é esse tu? Esse tu é tu ou sou eu? Digamos assim. A criança precisará entender isto. Eu devo escovar os dentes. Ela precisa fazer uma transformação. Quando ela consegue dizer eu devo escovar os dentes, nós podemos concluir que é no outro o lugar da constituição da fala, porque de onde saiu essa frase? Saiu dela? Não, ela vem do outro, ela vem da mãe, vem do pai, da tia, do tio, e ela repete, ela diz eu devo escovar os dentes. Então ela se cola nessa frase. Como nós nos colamos nos discursos racistas, sem sabermos que estamos nos colando nesse discurso. Então, na origem da relação entre eu e o tu, o estranho tu, porque o tu é aquele que aparentemente é externo ao eu. Então, inicialmente, como um estranho
E depois... desculpe, me atrapalhei. Alguma coisa está funcionando aqui que eu me atrapalhei. Vamos de novo. Então, na origem da relação entre o eu e o tu, o estranho tu vai se dirigir ao eu, inicialmente como um estranho, e depois se tornará o dono da casa, gerando no eu um sentimento de que o tu é quem manda. Porque quem é que mandou a criança, olha, tu tem que escovar os dentes? É alguém que parece externo a ela. Mas essa frase, ela é absorvida por ela é consumida por ela. É do outro que o sujeito recebe a mensagem que emite. Tal estrutura simbólica o institui no terreno movediço do mito. O que é o mito? Vamos falar um pouquinho do mito. O mito é uma representação objetivada de fatos que exprime de maneira imaginária as relações fundamentais características de certo modo de ser numa determinada época. Entramos aqui num outro conceito, então, da psicanálise para entendermos essa problemática, que é o chamado supereu. Acho que vocês entenderam a questão do tu. O que é o supereu? O supereu é essa função tu operando no sujeito. É esse que ordena, tu deves fazer isso, tu deves fazer aquilo. Contudo, nesse sujeito que absorveu a frase, o que impera é o tu deves. O que fazer já se perdeu. É o tu deves isso, tu deves aquilo, tu deves aquele outro. Então, a origem desse supereu, pessoal, que tem relação com a lei, com L maiúsculo, sua origem decorre da introjeção das palavras, e já estou quase terminando, quando da entrada do sujeito na lei, na estrutura da linguagem, no simbólico. O traço unário, que é essa palavra, digamos assim, inicial, que o sujeito recebe de outro, promove, então, a colagem, a alienação do sujeito nessas mesmas palavras. E permite a constituição do que nós chamamos de um ideal do eu. Esse ideal do eu é aquele que quer cumprir sempre esse deve. Então, tu deve ser o melhor. Tu deve ser isso, tu deve ser aquilo. Mas o que que esse ideal do eu tem a ver com o racismo? Nós vamos chegar aí para concluir. E esse ideal do eu é a instância, então, que indica vias da possibilidade de se atingir a completude. Mas nós já vimos, não há completude no registro simbólico. Nós somos esses sujeitos da falta. Como sujeitos da palavra, nós somos sujeitos da falta. A palavra nunca vai dizer tudo. E quando nós ingressamos na linguagem, quando nós começamos a falar, isto nos marca. Porque quando não falamos, parece que tudo podemos. Porque um outro, que nós confundimos com nós mesmos, faz tudo para nós. Então, o braço da mãe ou do pai parece que é o nosso braço. E quando não é, é necessária uma divisão. Contudo, esse ideal do eu trabalha nesse sentido da completude. Trabalha num sentido inverso ao da civilidade como substantivo e não como adjetivo. Então, se o supereu marca a entrada do sujeito no universo simbólico, por outro lado, ele tem um caráter também de cegueira, de tirania, de quase ruptura com o pacto simbólico. Ele será a lei e sua destruição. Então, o ideal do eu, como instância que indica vias da possibilidade de se atingir a completude, nos faz ingressar no campo do racismo como linguagem. Linguagem contraposta ao pacto simbólico, rechaçando a incompletude como estruturante do pacto, o discurso que eu chamo de discurso racismo, e não racista, racismo da ordem da linguagem, não da ordem pessoal, se sustentará na implicação do tu como permanentemente faltante. Esta falta, que era minha, como eu não a admito, eu a fixo num outro, no tu. Então tem um tu que vai ser permanentemente a falta, então, e eu serei permanentemente a beleza, a inteligência, a civilidade. Então, assim o discurso racismo desloca do eu a falta que lhe é própria, condensando-a num tu. Nesse discurso, eu e tu deixam de ser palavras que deslizam, sem sentido específico, para insistirem na consistência de uma quase coisa. Porém, uma vez que o inconsciente está estruturado como linguagem, que tipo de sujeito da fala podemos lhe conceber? Não podemos conceber um sujeito mais do que respondendo à inscrição nessa falta. Então, nessa cadeia de palavras, pode-se reconhecê-lo, por exemplo, no intervalo entre as palavras, no intervalo entre as frases. Por exemplo, quando eu disse, eu tenho que me reorganizar porque eu me atrapalhei. Aqui aparece algo de mim,
disso que me sobredetermina, que eu não sei o que é. Tá, por que eu me atrapalhei justamente agora, quando eu tenho 5, 6 páginas para me atrapalho agora? Aqui aparece essa outra cena inconsciente, essa outra cena que me determina, que determina o meu discurso. Então, quando as pessoas dizem, eu não quis ofender, eu não sou racista, não importa se quero ou não ofender. O racismo é da ordem do dia, está na linguagem, ele nos constitui. Não é essa defesa, eu não quis, eu não queria, eu peço desculpas. A questão é assumir isto. Então, não há racismo sem discurso. Contudo, o racismo é da ordem do que não é discurso. Melhor dizendo, do que não é da linguagem, no sentido do pacto. O racismo é da ordem do que se chama, em psicanálise, gozo, que é essa tentativa de se alcançar uma completude. Se o outro é o permanentemente faltoso, eu sou permanentemente completo. Aí está. No racismo, há uma condensação do ódio cotidiano que circula, especialmente dirigido a nós mesmos. No extravio desse nosso gozo, somente o outro nos situa, na medida em que estamos separados dele. Deixar ao outro o seu modo de gozo é o que poderíamos fazer se não lhes impuséssemos o nosso. Acho que podemos parar aqui para conversar. Não sei se eu me alonguei muito, se eu fui um tanto quanto complexa, mas eu gostaria que os defensores entendessem essa nossa estruturação pela linguagem e pensassem o racismo também a partir daí. Né? A partir disso que nos sobredetermina. Bom, eu confesso que fiquei muito empolgado com a sua fala e eu tenho uma questão para introduzir a nossa conversa, o nosso debate, Eliane. Eu até, nesses momentos finais, eu acabei lembrando do Foucault, na obra Em Defesa da Sociedade, quando ele tem uma expressão, todos nós temos o fascismo na cabeça. Talvez a gente transportasse isso para o campo psicanalítico, todos nós temos o racismo em algum espaço do nosso imaginário. Mas a questão que eu quero fazer a provocação é a seguinte, e eu vou trazer dois dados aqui, ou 2 exemplos. O primeiro deles é a morte daquela menina no Rio de Janeiro, eu não lembro se o nome dela era Rebeca, que ela estava voltando da aulinha com a mãe dentro da Kombi escolar, e ela é atravessada por um tiro de fuzil, né, nos braços da mãe. Isso é de uma violência, né, sem tamanho. Né? Eu costumo dizer que aquele momento, onde aquela menina que tinha o sonho de ser bailarina é assassinada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela deveria ser o ponto final em matéria de segurança pública em nosso país. Utilizando até um mito iorubá do barro de Obatalá, refunda tudo, né? Começa a construir tudo novamente. Né? E um outro dado, agora já é um dado, não tanto um exemplo, é que se a gente olha para a década de 1870, a gente vai ver o encarceramento no Brasil, nós vamos encontrar o mesmo percentual de negros encarcerados que nós vemos hoje na sociedade brasileira. 2/3, vamos arredondar para 2/3 de pessoas negras dentro dos nossos estabelecimentos prisionais. E me parece que tanto a morte daquela menina negra num espaço periférico, num espaço de exceção, onde o Estado pode tudo, onde o Estado suspende as normas de proteção, suspende a Constituição Federal, como nesse processo desumanizador que é o encarceramento de pessoas negras, nós temos o medo, o discurso do medo. E aqui até um colega me mandou uma mensagem e lembrou a frase de Lacan, que o inconsciente é a política. Então eu questiono a doutora em relação, a partir desses 2 exemplos, a partir dessa frase de Lacan, que o inconsciente é a política, um pouco também daquela afirmação inicial sobre Foucault, sob o ponto de vista psicanalítico, qual é o caminho para a gente conseguir alcançar um ponto de inflexão nessa perpetuação que ainda nós temos desses efeitos do regime escravocrata? Tá. Então, vamos lembrar de um texto de Freud, é um dos textos que eu mais gosto. Estou falando de Freud porque a ideia é a partir dele aqui, chamado Moisés e a Religião Monoteísta. Vamos tratar como um mito, mas o mito sempre fala de nós, fala de verdades que nós não podemos admitir, que a consciência não admite, então, portanto, o mito trabalha de uma forma deformada. Freud traz a tese de que existiram 2 Moisés, o Moisés I e o Moisés II. O Moisés I foi assassinado pelo seu povo, contudo, esse assassinato ficou
foi colocada uma pedra em cima desse assassinato. Nada foi falado sobre isso, nada. Depois apareceu um outro Moisés com uma outra história. Quando não se fala nada sobre o que ocorreu, não significa que isso está resolvido. Simplesmente significa que nós não queremos saber disso porque nos perturba. E a escravidão é um dessas situações na sociedade brasileira das quais nós nada queremos saber. Então, em alguns poemas nós podemos ler que os poetas dizem disso. Nós não pudemos, melhor, chorar essas pessoas que foram perdidas, que morreram nos navios negreiros, que chegaram aqui mortas. Não importa se foram 400 anos. O inconsciente não trabalha com esse tempo cronológico. Então, à medida em que não se fala disso, né, a sociedade brasileira tende a não falar disso, tende a não falar, por exemplo, das ditaduras que mataram também milhares de pessoas negras. Nós não falamos sobre isso. É como se isso não ocorresse. Se isso não é falado, ele vai ocorrer assim. Esses assassinatos vão se repetir. Vão se repetir. Quando uma pessoa negra é assassinada, quando, por exemplo, agora, várias pessoas foram assassinadas numa favela do Rio de Janeiro, e aí eu penso, coloco alguma mensagem no Instagram, no Facebook, mas nós estamos sempre colocando mensagens. Mas não há um Estado, esse que representa essa função pai, que assuma isso, que fale sobre isso. Se isto não for levantado, não se tornar um tema comum de toda a sociedade, esses problemas não serão resolvidos. É horrível dizer isso, mas essas mortes continuarão. Há que se levantar essa pedra, Andrei. Há que se falar sobre isso do ponto de vista institucional, estatal. Eliane, a tua fala me lembrou muito a tua fala em relação à construção do outro, com todas as características que eu nego em mim, características negativas, né, que eu nego em mim. Me lembrou muito o livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, em que ela utiliza essa expressão Memórias da Plantação para se referir àquelas situações do dia a dia em que o racismo ele se revela nas relações interpessoais, mas como um remanescente de toda uma estrutura racista, no caso da expressão dela, refere às plantações que ocorriam nos Estados Unidos, né, o local onde os negros trabalhavam, as plantations, trazendo toda essa carga, né, histórica de racismo para um choque, para uma interação social atual. Por exemplo, quando a questionam, a Grada Quilomba, se não me engano, ela é uma mulher negra de Portugal, mas vivia na Alemanha. Exato. E ela, fluente e perfeitamente fluente em alemão, ela era muito questionada pelas pessoas. Mas como que tu fala tão bem alemão, né? A passar por trás dessa fala aquele estranhamento do tipo, não, mas tu é uma pessoa negra, tu não poderia ter essa habilidade, né? Não é comum pessoas negras na Alemanha, né? Tu é um objeto estranho aqui, né? Que é o mesmo questionamento que apareceu no início do teu discurso em relação ao professor nigeriano. Não, mas o que tu fazes aqui na universidade? Né? O estranhamento de vê-lo como uma pessoa nesse ambiente, segundo, de vê-lo como um professor, segundo, de saber que ele estuda literatura africana e de estranhar que naquele continente também se estuda isso. Então, esse fator estranhamento que ele vem de toda uma construção social, né? E que desemboca, por exemplo, nessas perguntas que seja sobre o cabelo, né? Seja sobre o tom de pele, seja sobre que tipo de função tu desempenha nesse local. Então, eu te pergunto, Eliane, como que tu vês possível, né, essa quebra desse inconsciente, né, que é de todos nós, nessas situações de interação entre as pessoas? Gisane, quando tu falas do histórico, e quando, em geral, nós falamos do histórico, nós pensamos num passado.
mas esse histórico ele é presente. Essas situações passadas, elas se transformam, elas se deformam, mas elas são presentes. Aparecem estas situações de violência, de desreconhecimento da humanidade do outro ou da outra no presente, digamos assim. Quando, por exemplo, perguntam para a Grada Quilomba, mas como é que tu falas isso? Não se pergunta, por exemplo, por que ali, naquele local, existem apenas pessoas brancas, por exemplo. Por que se pergunta acerca daquilo que se considera exceção? Por que só existe uma pessoa negra aqui na Universidade Federal, por exemplo, seguindo o que tu nos traz? E por que nós não nos apavoramos no Brasil que existam tantas pessoas brancas e poucas pessoas negras? Então, por que o questionamento recai sobre aquele que é considerado tu, e não daquele que é considerado meu semelhante? Aí surgem aquelas questões trazidas também pelo Achille Mbembe, da democracia dos semelhantes. Né? Quem são os meus semelhantes? São aqueles que correspondem àquilo que eu espero desse eu ideal, que alguns psicanalistas vão chamar de super-eu pele. O super-eu parece que é sempre branco, porque é um ideal de brancura, um ideal de, vamos chamar assim, de branquitude, porque agora essa distinção entre branquitude e branquidade. Agora, como romper com isso? Como quebrar com este antipacto, com esse antipacto civilizatório? É uma pergunta ampla. Talvez eu não saiba a resposta, como quebrar com esse pacto, mas este movimento da Defensoria, eu estou aqui com a camiseta, racismo se combate em todo o lugar. Quer dizer, se todas as instituições se movimentassem no sentido de refundarem o pacto dentro da própria instituição, e não que essas campanhas de racismo sejam campanhas para assegurarem os lugares brancos de sempre. Isso é um dos meus medos, porque o discurso ele sempre resvala. Né? Não sei se vocês viram aquela entrevista com o professor Silvio Almeida, em que ele diz, ele está falando ali de deslocamento, de metonímia. Não, a palavra negra ou negro foi inventada pelos colonizadores, digamos assim, nessa conotação que nós temos hoje. Mas aí os negros inventaram a palavra negritude. Lá, Aimé Césaire, Damas, Senghor, na França, inventam o movimento da negritude e fazem uma crítica a esse colonialismo e resgatam a positividade da palavra negro. Então, essa palavra ela vai dançando, ela vai resvalando. Só que, neste momento, o que eu vejo, e de uma forma muito crítica, são instituições se apropriando desse discurso antirracista para afirmarem a branquitude, para afirmarem, inclusive, o lugar do homem branco como aquele que está transformando alguma coisa. Perfeito. Isto não é refundação de pacto, isto é uma afirmação de um pacto. É, sim, importante, é fundamental que as instituições se movimentem, mas é necessário que nós possamos ver que movimento está ocorrendo dentro das instituições. Mas por que será que se movimentam? Que esse movimento é esse? Porque esse é o movimento do discurso racismo, como eu disse. Se não houver uma palavra que quebre isso, e não fala uma palavra vazia, uma palavra, digamos assim, potente para isso, nós não vamos ter modificações. Nós vamos ter o quê? Uma ascensão social de certas pessoas negras. Nós queremos a ascensão social de certas pessoas negras? É isso que nós queremos? E manter a sociedade com milhares de pessoas negras sendo mortas, passando fome? É isso que nós queremos? Estamos bem agora? Estou bem? Assim, não é esse o pacto. O pacto é resgatar todas as pessoas negras da sua situação de miséria, da sua situação de desumanidade. Agora, como realizar esse pacto? Nós temos que sentar e pactuar com as pessoas negras. Eu fico emocionado, né, escutando a professora Eliane, e até lembrei de um texto da Michelle Wallace, que ela dizia, olha, o mundo das mulheres negras estadunidenses não é o mundo da Oprah. O mundo das mulheres negras brasileiras não é o mundo da Thaís Araújo, é o mundo das mulheres periféricas, nessa cidade partida, lembrando mais uma vez do Fanô que nós presenciamos nos grandes centros urbanos. Mas nós recebemos aqui via WhatsApp, aqui um questionamento, professora, que vem lá de Brasília, vem do colega Domingos. Ele
disse que, escutando a sua fala, ele acabou lembrando do recordar, repetir e elaborar, passando de processos objetivos aos sociais. E a pergunta que ele faz é a seguinte: a palavra não corresponde à coisa que representa, sempre havendo um resto, o não entendido, o mal entendido. Entretanto, as palavras são essencialmente o que temos para construir nosso mundo, a cultura. Dito isso, quais são os limites e os potenciais das palavras, dos discursos para alterar esse estado de coisas que faz de nossas prisões e favelas as reedições de nossos navios negreiros e senzalas? Domingos disse de um modo que talvez eu não conseguisse explicar a questão do que nós chamamos de psicanálise de castração, né, do sujeito, que é uma situação imaginada de quando nos é dita a primeira palavra, né, nós entramos nesse mundo da linguagem, então. E isso nos corta, porque entrando no mundo da palavra nós não podemos tudo. E isso nos faz esses sujeitos da linguagem, isso que nós vamos chamar de sujeitos castrados. E há sempre um resto nessa operação de divisão. Ele está falando da operação de divisão do sujeito. Há sempre um resto nessa operação que não se simboliza, que nós chamamos de real. Há algo que não é dito, há algo que é da ordem do impossível que não se simboliza. E isso que não se simboliza é a causa do desejo, é aquilo que nos leva à frente, aquilo que nos leva a construir, aquilo que nos leva a falar, digamos assim. Então, a palavra é o que nos resta, mas que palavra que nos resta? É uma palavra que precisa ser uma palavra política. Se essa palavra não for política, ela não nos serve. Pelo menos para nós que queremos transformações no sentido, e vou repetir, da refundação desse pacto. Esse Exu que come tudo, ele apenas come, os outros não. É necessário que esta palavra política diga: chega, vamos refundar isso aqui, agora tu não comes mais isto. E ele devolve, ele, digamos assim, reembolsa, ele indeniza aquilo que foi perdido. Aí o mito já nos fala de tudo. Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa palestra, que foi extremamente enriquecedora, em especial, Eliane, porque nós estamos, tu estás falando para uma instituição eminentemente branca, certo? Nós, defensores e defensoras, nós negros somos poucos. Então, é muito importante essa tua fala como chamamento ao repacto, como chamamento às pessoas brancas saírem do estado de negação, que é o primeiro estado que tu colocas, né, da interação entre racismo e psicologia, para o estado de reconhecimento de que, sim, somos todos atravessados pelo racismo. É difícil esse reconhecimento, é difícil se dizer racista. Existe uma pesquisa clássica do Datafolha que pergunta aos brasileiros: existe racismo no Brasil? 90 e tantos % diz sim. E você é racista? Só 3 ou 4% se reconhece como racista. Então, a gente está nesta caminhada em busca de uma alteração efetiva na sociedade, não numa alteração ficta ou meramente formal. E a tua fala foi magistral nesse passo que a gente busca. Eu vou te passar a palavra para as tuas considerações finais, te agradecendo novamente, imensamente, pelas tuas palavras e te convidando a estar junto de nós nesta construção de uma consciência e de um letramento racial dentro da Defensoria Pública. Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada, Gisane, muito obrigada, Andrei, muito obrigada a todos os defensores, à associação. Eu realmente estou emocionada de estar aqui do teu lado, né, do lado do Andrei. E quando eu começo a falar, existem outras situações emocionais que me levam a um certo empolgamento, então eu peço desculpas, mas eu tenho esse jeito um tanto quanto efusivo de falar, né? Sou de Santana do Livramento, como já disseram, então toda essa questão da campanha também surge aqui na minha fala, para dizer que a fala é sempre histórica. Talvez essa fala não seja só minha, mas das minhas ancestrais, das mulheres negras que não puderam estar em lugares como nós estamos agora. Então, parece que essa fala traz essa força, parece que eu carrego isso. Então,
Muito, muito, muito obrigada.